Amigo Cat, tudo bem? Agora vai começar a nossa primeira entrevista do quadro Tô Ligado, mas é a primeira de muitas. Já se inscreve ali no nosso canal para não perder as nossas outras entrevistas também, tá bom? E aí, Cats, já estão ligados? Para iniciar nosso quadro Tô Ligado com chave de ouro, vamos falar na entrevista de hoje sobre o direito dos animais. E aí, você sabe quais são eles, como garantir, quando surgiu? Pois é, tudo isso e um pouco mais vamos falar na nossa entrevista de hoje com a especialista Raquel. Fique ligado! Boa tarde, me chamo Rebeca e hoje vamos fazer uma entrevista com a professora Raquel. Bom, vocês sabem quais são os direitos dos animais? Não? Então, hoje eu e a Manu vamos entrevistar a professora Raquel para saber um pouquinho mais sobre os direitos dos animais. Então, vamos lá. Agora vamos saber o que a prof faz. Com você, Manu. Bom dia, eu sou a Manuela Ledur, eu sou uma cat que participa da rede internacional Conecta Cat. E agora eu vou falar o currículo da professora Raquel. A professora Raquel é doutora em Direito Público, graduada em Medicina Veterinária e bacharel em Ciências Jurídicas. É professora do programa de pós-graduação em Direito, mestrado doutora da Unicinos. Conselheira Municipal do Meio Ambiente pela Seccional São Leopoldo da Ordem dos Advogados. Tá certo? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente também atua como advogada e como técnica superior medicina veterinária da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em comportamento animal, atuando principalmente nos seguintes temas: animais silvestres, manejo, patologia, cativeiro e doenças infecciosas. Então, vamos tirar algumas dúvidas. Prof, conta um pouco da sua experiência com o trabalho no zoológico. Então, meninas, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Com muito carinho que eu tô aqui falando com essas cats maravilhosas, né? Depois de todas as atividades que a gente teve. O meu trabalho no zoológico é bem fora da rotina, né? É bem diferente. A gente atende os animais que estão lá no zoológico e a gente ainda atende alguns que vêm de vida livre, né? Machucados. Há alguns anos a gente atendia mais desses, mas agora tem outros lugares que estão atendendo eles, né? E quando eu falo isso, eu falo um pouco dos maus tratos, toda a situação que a gente sabe que, infelizmente, muita gente, né, faz com alguns animais, né? Então, às vezes o pessoal atira, às vezes pega filhote no ninho, né? Faz algumas coisas que não poderiam estar fazendo, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, que protege todos os animais. Manu, tua pergunta agora. Tá. Sabendo do teu trabalho, né, no zoológico, a gente sabe que em zoológicos existem animais ameaçados em extinção ou até mesmo em extinção. E isso é muitas espécies que estão em extinção. Quais os principais motivos da extinção dos animais que estão no zoológico e também dos que não estão? Então, gurias, a gente tem inúmeras espécies ameaçadas de extinção, a gente tem vários gatos ameaçados de extinção, né, gatos primos do tomcat, né, primos do nosso gato doméstico, a onça é um deles, o puma também, que são os nossos gatos grandes, e a gente tem 7 diferentes espécies de gatos do mato pequenos, né, não são todos ameaçados de extinção. Cada país tem sua lista nacional, a gente chama o livro vermelho dos animais ameaçados de extinção, e cada estado tem também, porque, por exemplo, a Manu mora aqui no Rio Grande do Sul, que nem eu, e a Beca não mora aqui, né? A Beca mora bem longe. Então, não necessariamente o mesmo bicho que está ameaçado de extinção aqui, talvez no estado da Beca não esteja, né? Então, a gente tem as listas regionais também, né? Os principais motivos de extinção dos animais é que
É perda de hábitat, perda do lugar que eles podem morar, muitas vezes por aumento das nossas fronteiras agrícolas, né, ou invasão dos espaços dele. Lembram daquele desenho Sem Floresta? Né? Então, de uma certa maneira, não necessariamente é só dessa forma, mas é assim que acontece, né? E também uma outra forma de causar extinção é pela proximidade humana, pela troca de doenças que alguns animais podem ter e as pessoas, né? O próprio coronavírus é um exemplo, né? Ele veio da China por pessoas que acabavam comendo morcegos, né? E ele pulou da espécie dos morcegos para as espécies humanas. Assim como isso aconteceu, pode acontecer de um vírus ou de algum outro patógeno, seja bactéria, vírus, fungo, pular da gente ou dos nossos animais domésticos para um animal silvestre ou selvagem e poder causar risco de extinção. Mas a principal causa são as ações do homem mesmo, né? E entre elas as que geram a perda de ambiente, né? A perda de hábitat para esses animais. Realmente é bem comum e isso sempre diminui bastante e vai colocando as espécies em extinção. E realmente, às vezes aqui tem uma espécie, aí tem outra, às vezes nunca é a mesma, né? E como a gente pode cooperar para diminuir a extinção desses animais e aumentar a sua diversidade? Então, uma das formas de cooperar para diminuir a extinção é não ter animais, não comprar animais provenientes do tráfico, né? O tráfico de animais é o terceiro maior tráfico que envolve dinheiro no mundo, ele só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas, né? Então, uma das coisas é não comprar animais proibidos, né? Ou só comprar animais silvestres que sejam provenientes de um criatório, né? Legalizado e que tenham nota fiscal. Cuidar das árvores, cuidar do meio ambiente no geral, cuidar de onde a gente põe o nosso lixo, né? Cuidar dos nossos padrões de consumo também para produzir menos lixo, né? Tentar manter os lugares, os ambientes dos animais da melhor forma possível, mas tudo passa muito por comportamentos da gente como pessoas, né? Como cidadãos e principalmente por questões também de consumo, né? Mas a questão do tráfico de animais é bem séria, assim. Sim, né, de uma certa forma se conscientizar de que aquele ambiente do animal, então não acabar. E também essa coisa de comprar os animais silvestres é bem comum e também ajuda muito ajudaria muito se as pessoas não estivessem comprando animais silvestres. Isso mesmo, Rebeca. Eu antes queria falar, como nós estávamos falando dos motivos dos animais em extinção, aqui, né, aqui no sul, no Brasil, eu estudei até ano passado num livro da escola, estava escrito que as araras azuis estão, assim, bastante em extinção agora aqui. E o principal motivo, assim, das extinções delas são que as pessoas elas destruem as casas, ou então elas pegam os filhotes ou pegam os pais para ficar com eles. Então a gente tem que sempre cuidar e pegar só o que tá mesmo, assim, para doar um animal, ou quando tem um pet shop, algum para comprar. Exatamente isso, Manu. E muitas vezes são os filhotes, né, que estão no ninho que as pessoas pegam para vender. E nesse tráfico todo de animais, para cada um animal que chega vivo no final e chega a ser vendido, se estima que pelo menos 10 morreram no caminho. Então é bem triste, assim, bem preocupante a situação. E o Brasil é um dos países com a maior diversidade, né, com o maior número de espécies, e com muitas muito ameaçadas por conta do tráfico e também do tráfico internacional. Como a gente é um país com muita fronteira seca, que a gente chama, né? Aqui com o Paraguai, com o Uruguai, Argentina, aqui na nossa região, né? Mas mais lá para cima também com outros países latino-americanos, é muito fácil sair do país carregando esses animais. Então, o Brasil faz parte de grandes rotas de tráfico internacional de animais. E as pessoas acham bonitinho, então acho que pode, né? Isso, a beleza, falando assim, dos animais silvestres faz com que isso aumente.
porque acha a arara azul bonitinha e quer criar. Mas ela não foi feita para criar, não é domesticada, né? Exatamente, Beca. A gente sabe que os animais que a gente tem em casa, né, cachorro, gato, enfim, os animais domésticos, eles passaram por 2, 3 mil anos de domesticação, né? Eles estão com as pessoas há muito tempo. Então, tem essa situação também. Além do que, muitos animais que as pessoas querem ter como animais domésticos, né, não são domésticos ou não são domesticáveis. A gente hoje vive um problema com alguns macacos que muita gente gostaria de ter e quer ter e não tem ideia de quanto eles demandam cuidados, o quanto as nossas doenças podem passar para eles, né, e as deles para a gente. Então tem todo um problema de saúde pública também por aí, né? Mas isso vem sendo discutido há bastante tempo no país, o que seriam animais silvestres que poderiam ser comercializados e os que não podem, mas envolve muitas decisões, muito dinheiro, muitas pessoas que se dedicaram a vida toda a ter um criatório e, né, então, algumas coisas passam por decisões pessoais das pessoas de fazer essa escolha, né, mas lembrando sempre que tem isso, um cachorro e um gato vêm convivendo com a gente há milhões e milhões de anos, então é muito mais fácil saber como eles vão agir em determinada situação do que os animais não domésticos, né? Mas todos eles têm seus direitos, tanto os domésticos quanto os não domésticos, né? E agora tenho uma dúvida. Quais são os principais direitos dos animais que eles têm, assim, o direito que é como se fosse meio obrigatório dos animais poder ter? Então, Manu, no Brasil a gente não tem isso tão definido como em alguns outros países, né? Mas eles devem viver sem sentir dor, eles devem ter um espaço adequado, mesmo estando em cativeiro, né? E daí a gente tem muitas críticas aos zoológicos, mas muitos animais que a gente tem nos zoológicos não teriam como voltar para a natureza, porque vieram já machucados, então não iam conseguir sobreviver na natureza, né? É comum em zoológicos ver algumas aves sem uma asa ou sem um pedaço do bico, né? Ou, enfim, então são animais que não poderiam ser soltos novamente, né? Mas os direitos principalmente são esses, de não ter dor, de poder ter direito a ser alimentado, ter uma dieta adequada, ter um ambiente adequado e não sofrer maus tratos, né? Então, quando a gente vê também os cachorros na rua, ou mesmo, né, e os gatos e os outros animais, ou mesmo às vezes em casa, né, as pessoas decidem ter um monte de bicho e não conseguem cuidar, não conseguem sair para passear com os cachorros, né? É bem complicado. Né? Assim, o direito brasileiro ainda considera os animais como coisas, né? Então tem outros países que não consideram assim, mas é toda uma construção dentro do direito para isso também, né? O nosso direito entende que se os animais não são possuidores de deveres, eles não podem ser possuidores de direitos mais amplos do que isso que a gente está falando. Mas daí é uma discussão bem grande. Também que nem aqui em casa. Quando a gente comprou a minha coelha, a gente já tinha os meus 2 cachorros e o meu passarinho. E aí, na verdade, nós queríamos só comprar ração para os cachorros, mas aí nós vimos uma coelhinha e queria comprar também. Mas aí minha mãe disse, tem que continuar cuidando do passarinho, tem que continuar cuidando dos cachorros, não dá para deixar eles de lado. Meu pai também sempre diz, quando a gente esquece, assim, de dar comida e água, ele diz, sempre tem que lembrar, porque isso é uma coisa, assim, essencial para a vida dos cachorros e do passarinho, que eles não podem viver sem. Exatamente, e a gente tem que assumir a responsabilidade, né? Se eles são nossos, se a gente traz eles, seja adotando, seja comprando, né? E não dá para, hoje eu não tô com vontade, hoje eu tô com preguiça, eles não vão arranjar a comida ou a água de outro jeito, né? Sim, e eu espero que essa situação, né, o Brasil, ele melhore em relação a isso, né? Porque eu também acho que falta muito direito, que tinha que ser uma coisa muito mais, né? Esses últimos dias teve um caso que era cachorro de um traficante e o policial foi prender o dono, que era traficante. E aí a cachorra, ela avançou no policial, segundo ele, porque ele se defendeu dizendo isso. E aí só que ele matou ela com um tiro.
e ela estava grávida, então, quer dizer, ela tinha tido os filhinhos, então foi uma situação muito triste e não foi feito nada ainda. Então é uma coisa que eles fazem, não dá, eles não são punidos, as pessoas que fazem isso. E é uma situação que o Brasil ainda tem que demorar muito. E aí eu já aproveito para perguntar, né, falando em direito dos animais, se a senhora sabe dizer quando surgiu essa ideia, aonde, nos direitos que os animais têm direitos? Então, Beca, aqui no Brasil é desde 98, né, com a nossa lei a lei de crimes ambientais, a lei 9.605, foi a primeira vez que se escreveu sobre isso, né, assim, que se positivou, falando em termos de direito mesmo, né, mas são discussões que já vêm há muito tempo e que vêm sendo modificadas, né, hoje em dia até por conta das pessoas que optam por não comer carne, enfim, né, então tem todas essas situações também, e os direitos dos animais, os animais que eram usados, os coelhos e os camundongos para experimentos científicos, né, hoje a gente consegue substituir e já fazer alguns testes com células, né, não com o animal inteiro. Então, ao longo do tempo vai se evoluindo, vai se ampliando o conhecimento, né, também, e vai se conseguindo evoluir nesse sentido, né. Os próprios rodeios, as vaquejadas, esses outros tipos de atividades que para algumas, né, que a gente sabe que geram dor e sofrimento, então em alguns estados já são proibidos, né, assim, e hoje não pode mais usar espora em rodeio para não apertar, né, o cavalo na barriga dele para ele pular mais, enfim, essas coisas. Entendi, e uma coisa que eu lembrei é que tá sendo tão, assim, tá sendo mais comum, não era antes, mas tá se ficando comum a criação de animais exóticos, como eles chamam, né? Tem os tipos de pássaros, aí tem jabutis, tem vários lá, e já tem até veterinário especializado nisso, nos pet shops aqui da minha cidade. É verdade, só que o grande problema é que muitas vezes as pessoas compram esses animais e depois soltam, né? E não querem mais. E soltam, às vezes, animais que não são nem do Brasil, né? E muitas vezes até são do Brasil, mas não são daquela região. E soltam animais que não sabem se virar, que não vão saber buscar comida e coisa. Hoje ainda recebi um vídeo de uma amiga de Salvador com uma espécie de iguana que está solta na rua, e é uma iguana que não tem aqui na América Latina. Então, ela não é daqui, né? E daí a gente começa a correr vários riscos, porque a gente está introduzindo animais que não são daqui, que vão poder disputar o que a gente chama de nicho ecológico, o espaço dos outros, né? Vão disputar comida, podem estar trazendo também doenças, então gera todo um desequilíbrio, né? A gente sempre fala que não é tão simples assim brincar de Deus, né? Que cada pessoa, cada animal, cada planta foi colocada num determinado lugar por um motivo. E a gente não pode simplesmente largar e fazer isso. E isso passa também por tudo que a gente estava falando antes com a Manu, né, sobre responsabilidade. Então, no momento que eu decido comprar um bicho desses, eu tenho que estar ciente de todas as responsabilidades que vão andar comigo por conta disso, né, e agir da melhor forma possível. E se eu decidir que eu não quero mais esse bicho, eu tenho que levar ele para o que a gente chama de CRAS, ou até centros de triagem, né? Que são os lugares do IBAMA, que é o nosso Instituto Brasileiro, né, de Meio Ambiente, ou dos órgãos ambientais municipais ou estaduais, para que seja dado o destino adequado para eles. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um problema muito sério com um tipo de tartaruga, que não é daqui, que é dos Estados Unidos, que as pessoas compram, acham que não vai crescer, quando elas crescem as pessoas não querem mais e decidem soltar. E elas estão ocupando o espaço das nossas. E inclusive elas cruzam, né? A gente tem a geração de um híbrido, que é o produto do cruzamento da nossa tartaruga nativa daqui com essa tartaruga dos Estados Unidos. Até também, às vezes, quando soltam os animais eles já podem estar acostumados com o novo habitat. E daí, se solta eles assim do nada, eles vão, tipo, não vão saber lidar com o outro tipo de habitat natural deles. Exatamente isso, Manu. Porque aí já fica duas mudanças. O natural, o doméstico. E aí, se a pessoa soltar,
do doméstico para outro habitat que pode nem ser o nativo do animal, né? E aí a gente tem que saber que quando adota, quando compra esses animais exóticos, né? Não vai ser igual quando um cachorro adoece. Se adoecer, às vezes é bem difícil, porque não tem veterinário especializado, porque não é comum, não é popular remédios. Então, assim, é uma coisa que as pessoas fazem sem mínimo consentimento. Sem consciência, né? Um exemplo grande, talvez vocês já tenham visto alguma reportagem, na Flórida, nos Estados Unidos, tem uma área bem pantanosa que chama os Everglades. É tipo o nosso Pantanal, uma área úmida, assim. E o pessoal criava muito piton, que é uma cobra grande, uma cobra constritora, tipo a nossa jiboia. E as pessoas decidiram soltar, porque não queriam mais, porque é difícil, porque elas crescem muito, porque elas precisam de comida, né? E hoje a região do Everglades na Flórida está tomada por essas cobras. E essas cobras dizimaram, acabaram com praticamente todas as outras espécies de animais. Inclusive, elas estão aprendendo, por uma questão de sobrevivência, por buscar comida, a subir em árvores para comer aves, porque elas são de chão, né? E lá tem todo um programa agora para estimular as pessoas que quiserem a caçar essas cobras, né, para tirar elas do meio ambiente natural, porque elas acabaram com todas as espécies de mamíferos que tinham nesses lugares, por conta de necessidade de comer. E onde a senhora sabe onde elas vão depois, se eles pegarem determinada quantidade de cobras, onde elas vão ficar, se não no habitat natural? Então, Rebeca, é bem triste, mas lá, por conta da quantidade, eles decidiram que elas vão ser mortas. Então, as pessoas, os caçadores, na verdade, são caçadores legalizados, enfim, que recebem um valor por cada cobra que eles entregam morta. É muito triste. Uma pena saber que foi culpa do ser humano isso, né? Se eles não tivessem pegado, adotado, elas continuariam lá, não teria nenhuma mudança. Realmente. E o problema nisso, gurias, a gente percebe, né, o quanto a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Porque, tipo, eu, Raquel, tenho uma, vou soltar, não vai acontecer nada. Mas daí a Rebeca tem outra e a Manu tem outra. E daí elas têm 2 fêmeas, a minha é macho, o meu macho, né, encontra com elas, namora e tem muitos filhotes, e daí esses filhotes vão estar todos soltos também. Então, o quanto a gente precisa pensar nos nossos atos que vão ter consequências maiores, né? Assim, que podem se somar aos atos de outras pessoas, né? E, às vezes, quando a gente pensa, tipo, eu vou matar uma cobra assim, que nem eles fazem lá, a gente tem que, tipo, pensar 2 vezes, ou então se colocar no lugar do animal. Porque, claro, a cobra, aí eles pensam, a cobra ela fica muito grande, ou então ela vai começar a picar, mas aí eles então não precisariam, tipo, soltar a cobra. Eles poderiam levar ela para um lugar adequado para elas, e aí, então, soubessem que as pessoas iriam cuidar delas, que tipo, eles soltam, elas têm que se virar, elas não tem ninguém para cuidar, para dar comida. Mas se eles levam, tipo, para um lugar onde tem, assim, pessoas, veterinários, assim, eles já conseguem cuidar melhor, eles sabem como cuidar da cobra. Isso mesmo, Manu. É bem isso. Por isso que, assim, o que a gente conversou antes é não comprar animais que não sejam legalizados, ou se comprar, saber que comprar legalizado, comprar um animal que pode se ter, mas saber que a responsabilidade de manter esse animal e, se não puder mais ficar com ele, entregar no lugar certo, para que não aconteça isso. Esse exemplo é um exemplo bem triste, né, e muito atual, e está acontecendo, e muito grave, porque elas tomaram conta, elas dominaram, e por isso que a atitude do estado da Flórida, né, nos Estados Unidos, é de permitir, infelizmente, o abate dessas cobras como forma de conseguir controlar esse problema. Mas tudo foi provocado por pessoas que tinham e que decidiram não ter mais, e que acharam que não teria nenhum problema soltá-las.
E aí, só última coisa para a gente poder partir logo para a próxima pergunta. E aí, isso daí é uma situação que também vai causar, né? Pode ocasionar a ameaça de extinção dessa raça, né? Beca, na verdade, não dessa que foi solta, porque essa já se reproduziu muito e domina tudo, e tem em muitos lugares, e não é de lá, mas ela está ameaçando de extinção as outras espécies que moravam lá e que agora não tem mais como viver lá porque elas comeram. Ah, entendi. Ah, pois é. Então é uma outra forma de destruir o habitat, né? Porque na verdade você coloca animais que não eram dali e que vão passar a ser predadores de espécies que não tinham eles como predadores, né? E agora uma pergunta minha de novo. Como a gente pode ajudar os animais de rua e também fazer com que os animais de rua tenham os direitos deles garantidos? Então, Manu, sempre que a gente puder adotar algum animal, né, de rua, é muito mais legal do que comprar, né? Assim, claro que algumas pessoas querem um animal de raça ou querem um animal específico, mas a gente pode adotar, a gente pode ajudar ONGs que cuidam desses animais, a gente pode ter, né, os cachorros comunitários, que a gente chama, que moram na rua, mas que aquele grupo da rua ou do condomínio, né, se responsabiliza por castrar, por dar comida, né, por deixar eles sem pulgas, sem carrapatos. A castração é uma grande ajuda, né, porque assim a gente daí não está potencializando essa situação. A gente sabe que uma gata pode ter muitos gatinhos no ano e muitos ao longo de toda a vida, porque os gatinhos dela vão ter outros gatinhos e, né, as cachorras têm filhotes 2 vezes por ano, as gatas podem ter até 4 vezes, porque não, elas em qualquer dia que fica mais quente, elas acabam tendo cio, é diferente, né, a forma reprodutiva delas. Então, denunciar se a gente vê alguém abandonando esses bichos na rua, denunciar se a gente vê alguém machucando esses bichos na rua, né? E tendo consciência e não deixando quem está perto da gente, né, fazer esse tipo de coisa. Então, quase todos os lugares têm algumas ONGs, né, organizações não governamentais que cuidam desses animais, que tentam arranjar dono. A gente, às vezes, pode fazer o que a gente chama de lar temporário, né, se a gente tem espaço, e pode ficar com eles durante um tempo, até eles conseguirem outra casa, o que é muito difícil, né, porque daí a gente acaba se apaixonando por eles e não quer deixar eles irem, né. Mas são algumas formas que a gente pode cuidar, né? E cuidar e tentar conscientizar as pessoas para que elas não façam isso, não abandonem, né? E que castrem os seus bichos que estão em casa, né? Porque daí é uma forma de evitar o aumento, né? E é um aumento exponencial. É aqueles números pequenininhos em cima de matemática, né? Que a gente está ampliando o problema em muito, né? Eu vou contar vou rapidamente falar uma situação, né? Que, por exemplo, eu tenho 2 cachorras que são de raça, mas nossos gatinhos, né? Um fugiu, então a gente queria um outro. E aí, a gente não tinha preferência de raça nem nada, então a gente adotou. Porque se a gente não tinha nenhuma preferência de raça, não é lógico e, né, é sem necessidade. Eu vou comprar um filhote de um gato de raça só porque eu vou querer comprar. Não tenho preferência, mas eu vou comprar. E aí, né, a gente adotou de uma ONG, que é aqui da minha cidade. E essa ONG, ela usa um método para incentivar as pessoas, que de uma forma ou outra já ajuda, que é se responsabilizando pela castração. Você adota e depois de um tanto tempo, né, que o animal já estiver maiorzinho, ela vai castrar. E aí, nosso gatinho a gente adotou, né? Nosso primeiro gatinho a gente não falou com ONG. A gente adotou um daqui da rua, que a gatinha tinha tido filho. E aí, mas esse foi de uma ONG, porque a gatinha daqui da rua foi castrada. E aí, a gente faz isso aqui. Nossa rua, bota comida, aí tem o tempo, né, para pagar o remédio, e a castração também já foi feita nela. Então é uma coisa, né, muito legal. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas colocam desculpas para não adotar. Mas, assim, são algumas desculpas. E, às vezes, quando a pessoa quer muito uma raça, né,
Tudo bem, só que tem que saber que algumas coisas ela tá só usando como desculpa e tá ficando refém de não adotar um cachorrinho. Que eu não vou entrar aqui nas desculpas, porque são bastantes e na verdade, é polêmica, né? Às vezes as pessoas têm uma opinião diferente da nossa, então quando um famoso compra um cachorro, já é motivo também das pessoas discutirem, mas é isso. E tá, pode. Não, é isso mesmo, Beca. São opiniões diferentes, né? Às vezes as pessoas tinham um cachorro já de uma raça, um gato de uma raça e querem outro daquela, né? Mas o quanto mais a gente puder estimular a adotar, né? E adotar os que estão precisando de uma casa, que estão na rua sem comida, sem, né? Com frio, passando dificuldade, né? E quando a gente não consegue adotar, às vezes a gente pode ajudar, como você estava falando, nos projetos, né? Tem alguns projetos de adoção que é só para adotar, para ajudar a castrar, né? Tem alguns animais, mesmo gatos, que já são muito acostumados a ficar na rua, que não vão querer ficar dentro de casa, mas se eles estiverem castrados, a gente melhora muito a qualidade de vida dele e a gente previne várias doenças também, né? E principalmente em gatos a gente previne as brigas também, né? Então acaba facilitando e ajudando a vida deles mesmo, né? Que eles estejam na rua. A gente pode daí tentar botar uma casinha, um lugar para eles ficarem, água, comida, enfim, né? Cuidar dessa forma. Sim. Então, já encaminhando para o final, queria pedir para que a senhora deixasse um recado na sociedade de como se tornar mais amigos dos animais, como poder realmente botar em prática o que a gente falou de ajudar e poder realmente fazer, né? Não só estar ali falando e dizendo para adotar, sendo que não parte da gente as atitudes às vezes. Então, Cat, acho que o recado, né, que tomara que o nosso amigo Tom Cat também aprenda, né? Não sei como é na Catolândia, mas lá não deve ter gato abandonado, né? Porque lá todos são gatos. Então, né? É que a gente possa, como pessoas, como cidadãos, né? Ter as nossas atitudes melhoradas, agir com responsabilidade, né? Dentro do possível, adotar, cuidar. Ou mesmo se não for adotar, se for comprar, cuidar igual, lembrar da responsabilidade, que é um ser vivo, né? Um ser que sente, né? E que a gente tem várias responsabilidades com eles e não abandonar, não mesmo independentemente de ser um animal doméstico ou um animal silvestre. A gente falou sobre todo o problema de abandono de animais silvestres não nativos, né? Mas abandonar qualquer animal é crime, né? E além de ser crime, é horrível, né? É muita maldade para um ser que não consegue se defender sozinho, né? Então, acho que tudo passa por criar hábitos saudáveis, né? E por ter atitudes adequadas e corretas, né? Com esses animais e com todos os animais que convivem com a gente, né? E que trazem tanta alegria para a gente, dividem todos os momentos bons e ruins, às vezes, com a gente também, né? Então, principalmente é lembrar de ter uma atitude responsável, né? E isso passa por cuidar, por castrar os animais que estão sob sua responsabilidade, por alimentá-los, por mantê-los limpos, sem carrapatos, sem pulgas, sem vermes, né? E nunca abandonar. E quando puder ajudar, né? Nas situações que tem com os animais abandonados, tentar ajudar também. Acho que esse é o principal recado. E não comprar, né? Não comprar, principalmente não comprar animais que são proibidos ou que não são daqui. Ótimo recado. E agora nós chegamos ao fim da primeira entrevista do Tô Ligado, mas não se esqueça que teremos muito mais. Fique ligadinho no nosso quadro Tô Ligado. E eu gostaria de agradecer a Prof. Raquel por sua disponibilidade e por esclarecer algumas das nossas dúvidas, porque se pudéssemos ainda teria um monte de dúvidas. E agora então, para finalizar, beijo para todos vocês e até a próxima entrevista. Beijo, queridas. Beijo, Beca. Beijo, Manu. A Prof. Glaucio, Thiago que está aqui também. Muito obrigada, tá bom? Quando quiserem, foi um prazer, comigo. Adorei. Querida, muito obrigada. Eu digo mesmo, tá bom? Se cuidem. E cuidem dos bichinhos.